Vamos dar início à nossa aula de orientação a objetos. E nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre classes, atributos, métodos, encapsulamento e construtores, sendo que o foco aqui ficará com os três primeiros, classes, atributos e métodos. O que é uma classe? Uma classe é uma forma de entender e representar sistemas complexos como estruturas hierárquicas de objetos que se relacionam. Tratando isso de uma maneira melhor, é como se uma classe fosse a planta da sua casa e você precisa descrever como é que seria a sua casa. Então, a casa vai ter quarto, cozinha, vai ter banheiro. Então, todas essas descrições vão ser uma classe, ou uma casa, como a gente estava dizendo aqui. E em seguida, ali no último ponto, uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis destes objetos através de atributos. Então, a questão do objeto, como fazendo a analogia novamente, é que a classe será a planta da sua casa e o objeto será a sua casa. Você pode pegar a mesma planta e produzir 4 casas, construir 4 casas. Só que é a mesma planta, a mesma classe. As casas vão ser diferentes, apesar de serem utilizar a mesma construção, a mesma forma de construir, são casas diferentes. A estrutura vai ser igual, mas a cor, a disposição de algum objeto dentro da casa será diferente. Então, a definição de uma classe surgiu através de diminuir a distância entre a modelagem computacional e o nosso mundo real. Então, nós vamos aprender a construir alunos, professores, computadores, relógios, tudo isso através de uma definição de uma classe. Então, nós vamos aprender a construir sistemas mais complexos e esses sistemas precisam ter tipos, que sejam diferentes do que a gente já conhece. Nós não conseguimos construir sistemas complexos utilizando apenas inteiros, strings, floats. Nós precisamos construir os nossos próprios objetos, os nossos próprios tipos. No caso, uma casa, um aluno, um professor e por aí vai. Então, a vantagem de utilizar uma classe é permite alta reutilização de código, reduz o tempo de manutenção de código, reduz a complexidade através da melhoria do grau de abstração do sistema e aumenta a qualidade e a produtividade. Então, como eu falei antes, se você já tem uma classe casa definida para você construir novas casas ou melhorar uma determinada casa, você já vai utilizar por base aquela classe casa que você já construiu. E assim, se você quiser construir uma casa de primeiro andar, por exemplo, você vai usar a base, casa, e só vai fazer algumas modificações. Isso é mais uma questão de herança, isso será feito mais adiante. Então, a estrutura de uma classe, basicamente é essa. Eu tenho que dizer o nome dela, e aí é bom, eu coloquei ali como aluno o nome da minha classe com A maiúsculo. É sempre bom você definir suas classes com letra maiúscula, para você fazer uma distinção melhor e entender o que é que você está construindo. E uma classe, além do seu nome, tem que ter atributos e métodos. Os atributos são as características dessa classe. As características de um aluno. O que é que você quer salvar de um aluno? Por exemplo, você quer salvar o nome dele, a idade dele e o sexo dele. Então, todos os alunos que entram na instituição, por base, fazem parte da classe aluno. Os objetos ou as construções, a parte real de um aluno, serão os próprios alunos. Então, cada aluno que entra terá o seu próprio nome, tem sua própria idade, tem seu próprio sexo. Então, os atributos, basicamente, são informações que vocês desejam salvar de uma classe, que pode ser um aluno, pode ser um carro, pode ser uma caneta, pode ser um computador, uma casa, um apartamento, como for. Os métodos são as ações que esse aluno, casa, carro pode fazer. No caso, eu estou dizendo que aquele aluno ele pode registrar uma frequência e um aluno pode fazer uma matrícula. Se fosse uma classe jogador, o que é que o jogador tem? O jogador tem nome, tem idade, tem sexo, tem nacionalidade e por aí vai. O que é que o jogador pode fazer de ação? O jogador pode correr, cabecear, entre outras várias coisas. Então, o que vai ficar dentro de uma classe para um determinado sistema é o que mais importa. Se você está num aluno
que precisa do nome, idade, sexo e mais outras informações, você vai cadastrar essas outras informações. Aqui é meio complicado você dizer o que é certo e o que é errado. Vai sempre depender do que o seu cliente está pedindo ou o que o seu problema está pedindo. Então, sempre quando você for criar uma classe, coloque as classes com letra maiúscula. Não está errado ou não vai deixar de funcionar porque você colocou com letra minúscula, mas não é uma boa padronização do seu código. Então, aqui os atributos determinam o estado do objeto, as informações, e os métodos são procedimentos de linguagens normais, as funções que vocês aprenderam já antes de chegar na orientação a objeto. Então, aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma classe lâmpada, e o que eu defini que uma lâmpada tem? Quais são as informações que eu vou guardar de uma lâmpada? A cor dela, a potência dela, a forma dela. Outra coisa importante, a marca dela. E aí, quando eu vou criar o objeto, né, que está ali em cima, eu tenho vários tipos de lâmpadas. E o que uma lâmpada pode fazer? Ela pode ficar acesa, ela pode ficar apagada, ela pode queimar. São ações que eu posso modificar os meus atributos. Então, enquanto ela funcionava, o método queimar não vai ser disparado. Mas, quando ela deixar de funcionar, vai ser por causa que o método queimar foi acionado, modificando o estado dela, um atributo dela de funcionando para queimado, por exemplo. Tá? Então, os métodos são ações e atributos são as informações que você deseja salvar daquela classe. Um outro exemplo aqui seria meu cachorro. Eu tenho a classe cães e posso ter vários cães. Os meus vários cães, quando eu quero dizer, que eu quero informar é cada cachorro, todo mundo sabe que é igual. Só que o que vai mudar de um cachorro para outro? A raça, a forma como você vai chamar ele, a cor dele e por aí vai. Então aqui eu tenho 3 objetos, os objetos Bob, Rex e Scooby. Todos eles andam, falam, comem, dormem e pegam o osso. Não necessariamente todos os cachorros fazem isso, mas aqui eu estou dizendo, eu estou acreditando que todos os cachorros vão fazer isso. Todos os cachorros nascem com isso. Mas não quer dizer que todos vão fazer isso futuramente. Tá? Você só está definindo que a classe cão pode fazer isso. Tudo bem? Vamos aqui a um exercício. Vamos pensar na escola. Quais são as possíveis classes que a instituição possui para um sistema acadêmico? E aqui a gente vai pensar, eu quero fazer um sistema acadêmico? Então, eu vou precisar guardar ou salvar os meus alunos, os meus professores, a parte administrativa, os técnicos administrativos e por aí vai. Só que a gente sempre está pensando em classes como algo físico, algo que a gente pode tocar. Mas classes não são só isso. Então, aqui nós temos aluno, uma parte física, mas notas também uma classe. Só que notas você não pega, você só vê a nota. Temos as ocorrências que podem ser dadas aos alunos. O que a gente vai guardar de uma ocorrência? Qual foi o aluno que tomou a ocorrência? Quando ocorreu aquela ocorrência? Quem foi que anotou aquela ocorrência? E por aí vai. Então, classes não são apenas físicas, coisas físicas que você pode tocar, mas também coisas que você apenas pode visualizar. Você só sabe que existe, mas você não pode pegar, como notas, ocorrências e frequências. Pegando a classe aluno, aqui foi definido os seus atributos. E aí eu coloquei o nome, a data de nascimento dele e o sexo dele. São informações que todo aluno, ao entrar na instituição, você com certeza vai querer saber essas informações, salvar essas informações. Só que a nota não é uma informação que você vai salvar de primeira. O aluno acabou de entrar na instituição, por que eu vou salvar uma nota? Sim, uma nota pertence ao aluno, mas fica muito estranho você guardar essa nota dentro da classe aluno. Porque não vai existir apenas uma nota, vão existir várias notas, vão existir várias disciplinas. E você precisa relacionar essa nota a uma determinada disciplina. Então, cuidado quando você for colocar as informações, os atributos de uma classe aluno ou professor, o que for, dentro dela. Então, algumas informações não podem ficar, ou a gente vai acabar pensando que todas as informações vão ser salvas na classe aluno. Não necessariamente. Você só vai gravar as informações que possivelmente
elas não vão ser modificadas. Então, uma nota, tudo bem que ela não vai ser modificada, mas pensa que um aluno ele não vai ser cadastrado já com a nota. Você já está dizendo que um aluno tem que ter uma nota nesse caso. E não necessariamente. Você pode até se matricular e nunca cursar. Mas aí no meu cadastro eu vou ter que dizer, me informa uma nota para eu continuar aqui o seu cadastro? E isso não faz nenhum sentido. É simples criar uma classe, mas cuidado com as informações que você começa a colocar dentro de uma classe. Tá? Essas informações precisam ser separadas. Por causa disso, há a questão da modularidade. Porque aí você pode utilizar a classe aluno em outros sistemas e você pode utilizar também a classe notas, frequência, ocorrências em outros sistemas também. Se você colocasse tudo dentro da classe aluno, você não conseguiria fazer isso. Então, quando você for criar uma classe, você sempre tem que pensar que informações úteis eu devo guardar daquele objeto. Quais os possíveis comportamentos que aquela classe pode executar. Tá? Essa talvez seja a parte mais complicada no início de entender que informações eu preciso guardar e que métodos ele pode executar. Então, quando você for criar os atributos de uma classe, você sempre vai iniciar com letras minúsculas. Você pode também iniciar com underline ou cifrão, mas isso aí vai depender de linguagem para linguagem. Outra informação importante é que não pode haver espaços nem vírgulas nos seus atributos. Caso seja um nome composto, você vai atribuir o segundo nome com a letra maiúscula. Então, velocidade máxima, velocidade começa com letra minúscula e máxima com letra maiúscula. De novo, é apenas uma questão de padronização. Os métodos seguem a mesma questão dos atributos, sempre iniciando com letras minúsculas e, caso seja um nome composto, o segundo nome com letra maiúscula. Também não se deve usar espaços nem vírgulas nos seus métodos. Aqui chegamos na questão de criar os objetos. Entendido uma classe, você precisa agora dar vida aos objetos dessa classe. Uma classe sozinha apenas é a definição. Não quer dizer que funciona algo. Você só está dizendo que você está pronto para criar um objeto daquela classe. Para criar um objeto, você vai ter que chamar um construtor. Construtor vão construir classes. Então, nesse exemplo aqui embaixo do vídeo, nós temos definindo C como minha variável e cachorro é o tipo da variável. Ou seja, uma classe passa a ser um tipo agora. E aí você está dizendo que C é uma referência da classe cachorro. Só que para esse cachorro existir, ter vida no Java, você vai precisar usar o operador new. Então eu vou dar um new classe ou new cachorro para o C. E C passa a ser agora realmente um cachorro. Ou seja, ele passa a existir, ele passa a ser uma instância de um cachorro. E você pode usar de qualquer uma das duas maneiras. Ou você define a variável C em cima e em seguida você constrói ele, ou você faz tudo na mesma linha. Cachorro C é igual a new cachorro. Isso é obrigatório, senão vai dar uma referência errada. Ele vai dizer que não existe aquele ponteiro, não existe aquela classe ainda não foi instanciada. Então, se você quiser chamar alguma coisa, trabalhar com alguma informação da classe cachorro e ela não estiver instanciada, vai gerar um erro no seu código. E aqui os construtores, eles podem ser dessas três maneiras ou várias maneiras, na verdade. Um cachorro ele pode ser construído de maneira vazia, ou seja, eu não passei nenhuma informação para ele. Um cachorro também pode ser iniciado com um parâmetro. Eu posso dar uma informação para ele inicial, ou seja, todo cachorro vai começar com o nome Thor. Um exemplo. O segundo, eu já posso informar tanto o nome como a raça. E assim você que vai definir os seus construtores. Por padrão, toda classe possui esse primeiro construtor, ou seja, vazio. Você pode construir uma casa vazia, um cachorro vazio e depois você atribuir as informações a ele. Vamos entender o que é um construtor olhando o código. Primeiro, a definição de uma classe está ali em cima. Eu estou construindo public class cachorro com a minha classe cachorro. Entre chaves, vamos iniciar todo o corpo dessa classe cachorro. E ali, nesse corpo, é que eu vou definir os atributos e os métodos. Aqui nós temos dois construtores. Como é que eu identifico os construtores? Eu identifico através do próprio nome da classe. Vocês estão vendo que temos public cachorro.
Public cachorro significa que eu tenho um método ou construtor que não tem tipo, ou seja, não é void, não é string, não é nada disso, mas tem o mesmo nome da classe, cachorro. E aí eu estou dizendo que toda vez que eu chamar o construtor vazio, eu automaticamente estou dizendo que todos os meus cachorros que foram criados através dessa classe vão ter o nome Thor como padrão. No segundo método, ou no segundo construtor, eu já estou dando a possibilidade do usuário informar o nome do cachorro através de um parâmetro. Então eu posso colocar Thor, Toby, Bob, o que for. Então, mais um ponto que é interessante a ser informado aqui. A palavra-chave this significa que eu estou acessando algo dessa classe. Então, this.nome significa que eu estou acessando aquela variável nome que está ali na segunda linha, com private string nome. E isso me ajuda a dizer que são informações ou atributos ou variáveis, como vocês queiram chamar, daquela classe, dessa classe. E aí, no segundo construtor, eu estou dizendo que this.nome será ou receberá a variável novo nome, que eu não sei qual a informação que tem ali, mas eu posso passar a qualquer momento, quando for chamar o construtor cachorro que tenha um parâmetro.